Por que que tem homem que não faz nada pra você, termina, casa com outra e faz tudo pela outra? Pessoal, hoje nós vamos analisar esse tipo de situação, porque muitas mulheres acham que o fato delas estarem casadas antes do término, o homem não fazia nada, e depois quando o cara arruma outra mulher, ele faz tudo. Mas nesse vídeo vamos analisar os comportamentos em que ele tem para fazer essas atitudes com essa atual esposa e porque ele não tinha antes no relacionamento anterior, que ele não fazia nada. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Por que que tem homem que não faz nada pra você, termina, casa com outra e faz tudo pela outra? Essa foi uma pergunta que eu recebi de uma mentorada e eu percebi um padrão. Eu tenho algumas mentoradas hoje que elas viveram relacionamentos que os homens não faziam as coisas 100% por elas, não quiseram casar, ficaram 5, 6, 7, teve uma que ficou 10 anos juntos e o cara disse que não estava pronto pra casar, separou e casou com outra em menos de 6 meses, em menos de 1 ano. Já viu uma história assim? Pois é. Claro que isso aqui não se aplica a todos os casos, pelo amor de Deus, não se aplica a todos os casos, eu não tô reforçando nenhum tipo de comportamento, mas eu trago sempre pra reflexão delas. E aí eu perguntei pra uma dessas, que foi uma das últimas mentoradas que eu fiz mentoria essa semana, como que ela era no casamento? Aí ela falou assim, ó, eu não gostava de sair, e meu namorado gostava muito de sair, então ele saía sem mim e eu nunca ia com ele. E quando eu ia, dava briga porque eu sempre queria ir embora. Aí eu falei, não, tudo bem, tem uma incompatibilidade aí. Aí eu falei, mas você nunca saía com ela? Com ele? Aí ela falou assim, no começo sim, porque no começo eu gostava, mas depois eu parei de gostar de sair e não saí mais com ele. E aí eu perguntei, ele fez alguma coisa com você nessas saídas que fez você parar de gostar? Ela, não, do nada eu comecei a querer ser caseira e querer ficar em casa e ficar vendo filme, comendo pipoca, e é isso, eu não queria mais sair. E aí ela deixava ele sair sozinho. Pessoal, primeiro eu vou dar o meu ponto de vista sobre essa história em que a moça conta e depois eu vou dar a minha opinião sincera se realmente faz sentido, né? Então vamos lá. Conforme ela fala no vídeo, né, em que ela queria sair, a moça, ela saía nos lugares em que o rapaz, né, o atual marido dela ia, porém quando ela queria vir embora ou algumas situações, ela simplesmente tipo assim, é coisa de mulher, né? Quer vir, se o cara tá legal na festa, ele tem que parar de curtir o momento dele para satisfazer o momento dela, que é de ir para casa e tal, né? Aí conforme o relacionamento vai evoluindo para esse tipo de situação, nesse caso em que ela cita no vídeo, ela chega num ponto em que não quer mais sair de casa, quer comer pipoca. Nada contra esse tipo de situação, né? Quer viver a vida dela ali, ficar mais na casa dela, mais caseira, né? Só que assim, agora eu vou entrar no ponto da minha opinião, né? O que que acontece? Um relacionamento é feito de escolhas, né? Você tem que agradar a pessoa e a pessoa tem que te agradar. Se você tá o tempo todo caseiro, não gosta de sair, geralmente já passou da fase, isso é uma coisa boa, só que tudo tem um certo limite. Você tem que agradar sim o seu companheiro. Talvez ele cansa de ficar em casa, cai na rotina ali, talvez quer fazer uma coisa diferente, né? Ir no restaurante, né? Ir numa churrascaria, né? Ir no cinema, enfim, ver um futebol, né? Talvez ver um futebol ao vivo, ir no campeonato, enfim, tem várias coisas para fazer, para viver a vida hoje em dia, né? Ir num parque interessante, e a mulher simplesmente não escolhe isso, ela quer ficar em casa para satisfazer tipo, a vontade dela. Então assim, ela coloca a vontade dela acima da dele, e o relacionamento não funciona assim. Infelizmente muitos relacionamentos estão separando, não estão como é que é o nome da palavra, não estão se desenvolvendo para um casamento, digamos assim, ou ter filhos, enfim, porque os caras estão percebendo que as mulheres não querem ceder às vontades dela. Não são todas, né? Inclusive, até a moça cita no vídeo que não são todas, né? Só que, cara, a partir do momento que você começa a cair na rotina, que a pessoa gosta ali, sei lá, de fazer uma caminhada, tem um hobby, né, digamos assim, fazer uma caminhada, ir numa academia, né? Lógico que a academia hoje em dia está muito complicado, mas tudo tem os seus horários ali, né? Vai ter horário que vai ter menos gente, enfim, tem jeito para tudo. E a digníssima simplesmente não quer
porque ela quer ficar em casa ou fazer outras coisas que ela acha em que ela é o pedestal, a prioridade dentro do relacionamento. E não funciona assim. Infelizmente, muitos relacionamentos estão indo de água abaixo porque a pessoa não quer ceder, não quer deixar a pessoa viver, digamos assim, né? Hoje a coisa mais importante que a gente tem nessa terra é a vida, né? Se você tem uma saúde, né? Se é privilegiado de ter uma vida boa, né? Assim, se ganha um salário bom, né? Se é bem empregado, tem um emprego legal, talvez você tenha a sua empresa, é uma pessoa que procura sim ter uma relação social com os seus amigos ali, com os próximos, né? E por que não você vai deixar de viver a sua vida em prol de uma questão pessoal de uma outra pessoa? Aí, seja o homem ou a mulher que se encontra nessa situação, ele vai querer sim se separar, né? Isso não é legal dentro de um relacionamento, né? Isso eu tô falando na questão amorosa. Agora você imagina numa questão de amizade, o cara simplesmente vira as costas e deixa para lá. Agora numa vida amorosa, onde você tem um laço ali muito importante com a sua esposa ou com o seu marido, isso infelizmente tem que ser conversado. Se a pessoa não deixar o ego dela de lado, infelizmente vai chegar ao ponto da separação, né? Isso é caso muito sério, isso é muito sério, isso não pode ser tratado como uma coisa normal. Tem certas questões no relacionamento que a gente tem que ter o grau de maturidade para entender que, ele tem a vida dele, né? Ele me respeita, né? Ele faz as coisas, o papel dele de homem e eu, né, no sentido da conversa, né, como mulher. E por que não ele não pode viver a vida dele ou ela não pode viver a vida dela, né? Então assim, tá muito complicado a partir do momento que a pessoa, né, se prende, não deixa a outra pessoa viver, fica no mundinho dela, esquece que tem uma vida, né? Cara, oportunidade, talvez você tá ali fazendo uma caminhada, né, ali conversando com as pessoas, talvez apareça até oportunidade de negócio, né? Uma oportunidade de emprego, você indicar alguém, né? Então assim, é uma série de fatores que ajudam a mover a sociedade de uma forma geral, né? Seja no desenvolvimento pessoal, né, na questão financeira. Então assim, a gente vive num mundo hoje que está em constante movimento. E se você se relacionar com esse tipo de mulher que tem essas questões que tem que ficar na casa dela, lógico, tudo vai depender do que você quer para sua vida. Talvez você é uma pessoa que gosta de ficar em casa, porém a outra pessoa gosta de sair, de ter os hobbies dela. Então é complicado, tudo tem o seu equilíbrio. Comenta aqui se fez sentido esse vídeo e se você já passou por alguma experiência sobre esse assunto ou se conhece alguém que passou também por esse assunto. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!